Olá pessoal do terceiro período, hoje nós vamos começar aqui um tema novo, que é o inadimplemento das obrigações. Bom, nós finalizamos aí na última videoaula o adimplemento indireto, onde nós trabalhamos lá a questão da remissão, que foi o último tema, né? E agora nós vamos partir para nosso quarto tópico dentro do nosso curso. Nós começamos com modalidade das obrigações, depois passamos para transmissão das obrigações, falamos do adimplemento das obrigações e hoje vamos começar o quarto tópico, que é o inadimplemento das obrigações. Bom, inadimplemento é o não cumprimento da obrigação contratada, certo? Bom, eu passo a analisar o inadimplemento como sendo uma responsabilidade civil contratual da parte daquele que deveria cumprir a obrigação. Ele vai ser responsabilizado, então, civilmente por isso. É do inadimplemento da obrigação, é do inadimplemento da prestação, do não cumprimento da prestação, que decorre a responsabilidade civil contratual. O que eu quero que nós saibamos aqui é que desse inadimplemento pode surgir efeitos deletérios, então efeitos ruins. O inadimplemento da obrigação ele pode gerar efeitos ruins. Por que eu digo pode gerar? Porque nem sempre vai gerar efeitos ruins. Nós já estudamos no começo do nosso curso lá os artigos 234, 235 e essa parte aí, dentro de modalidades e obrigações, que quando não há culpa do devedor para o perecimento da obrigação, da prestação, melhor dizendo, ele não responde por nada. Então eu não vou puni-lo pelo descumprimento da obrigação. É fato que nesse caso também há um descumprimento da obrigação, mas esse é um descumprimento que não pode ser punido. O que pode ser punido então? É o inadimplemento culposo. Eu não vou punir, repito, o inadimplemento involuntário. Eu vou punir o inadimplemento voluntário, apenas aquele que foi causado pelo devedor. O que nós vamos estudar está a partir do artigo 389 e vai caminhando aí até o artigo 320, porque a partir do artigo 421 nós já entramos em Direito Civil 4, aqui segundo a nossa matriz curricular, que é dos contratos. Então nós começamos aí no 389 e vamos até o 420 tratando desse tema inadimplemento das obrigações. Bom, quando o devedor deixa de cumprir a obrigação porque não quis efetuar a entrega, a restituição, porque deixou de fazer por vontade, esse inadimplemento ele é o inadimplemento culposo, voluntário e deve ser punido. É bom fazer uma ressalva que é considerado inadimplemento involuntário apenas aqueles que decorrem de caso fortuito ou de força maior. São situações em que o devedor não colabora para o inadimplemento. Surge a pergunta, professor, então quer dizer que o cidadão que está trabalhando e perde o emprego, ele não consegue pagar a sua conta, a conta de energia, de água, sei lá qual relação contratual que ele tem. Ele está inadimplente, certo? Certo, mas não foi culpa dele. A culpa não é analisada sob esse viés, tá? A culpa é analisada sob o viés da não intencionalidade. A não intencionalidade no que diz respeito a ter algo maior do que a vontade humana por trás, a ter algo que transpõe essa barreira da previsibilidade. Nós não podemos ignorar o fato de que não existe quase nada mais imprevisível. A maioria das coisas são previsíveis. Nós estamos vivendo uma situação em que perder o emprego é previsível. Então, toda vez que eu vou contratar com alguém, fazer uma conta, vamos dizer assim, eu tenho que considerar que é possível que eu perca o emprego. Então,
o fato de você não ter emprego e não ter condição de pagar, não tira a voluntariedade do inadimplemento e você vai sofrer as consequências disso. Bom, quais são as consequências, então, do inadimplemento voluntário? Aquele inadimplemento que não decorre de caso fortuito ou de força maior, aquele que decorre geralmente da vontade da parte. Se nós estivermos falando, obviamente, de inadimplemento involuntário, a obrigação se resolve sem perdas e danos, sem nada. Mas quando nós falamos de inadimplemento voluntário, os efeitos são ruins. Os efeitos são indenização pelos danos sofridos, seja de natureza moral, seja de natureza material, danos emergentes, lucros cessantes, aquilo que ele perdeu imediatamente, aquilo que ele perderá por não ter sido cumprida a obrigação que deveria ter sido cumprida, e todas as outras perdas e danos, inclusive o que eu já disse aí, o dano moral. Também incide aí como efeito do inadimplemento voluntário os juros moratórios. Nós vamos estudar os juros e vocês vão perceber que existem dois tipos de juros, os compensatórios e os moratórios. O que nós tratamos como efeito do inadimplemento é o juro moratório, aquele que decorre da mora do devedor, da demora no cumprimento da obrigação. Também o outro efeito é a correção monetária. Os R$100 que você me devia há um ano atrás não é mais R$100 hoje. Então eu tenho que fazer a correção desse dinheiro para saber o que é que você me deve, para não haver perda para o credor, no caso de inadimplemento voluntário. E ainda honorários advocatícios também. O artigo 389 fala assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, além e honorários de advogado. Tá certo? Artigo 389 do nosso Código Civil. Primeiro artigo, então, que trata do inadimplemento da obrigação. Tá certo? Eu quero trabalhar com vocês agora só mais um tópico para a gente encerrar esse primeiro vídeo aula desse assunto. Quais são as modalidades de inadimplemento? Nós temos basicamente 3 modalidades de inadimplemento. É o inadimplemento não definitivo ou relativo, que é mais conhecido como mora. A mora ela é aquela obrigação que o devedor deixou de cumprir, mas ainda poderá cumprir a qualquer momento. Eu gosto de citar o exemplo da fatura que você não pagou. Você não pagou a fatura esse mês, mas para o credor é interessante que você ainda pague? Sim. Então esse é um inadimplemento relativo. A qualquer momento você pode cumprir e esse adimplemento, mesmo que tardio, vai aproveitar ao credor. A segunda modalidade, primeiro então, inadimplemento relativo, mais conhecido como mora. Segunda modalidade de inadimplemento é o absoluto. O inadimplemento absoluto, ele é quando a obrigação ela já não é mais possível de ser cumprida. Por exemplo, uma dupla sertaneja foi contratada para cantar na pecuária de Goianésia, no dia 10. Não veio porque não quis, deixou de cumprir sua obrigação. Ainda é interessante o cumprimento dessa obrigação? Não, nós não temos pecuária mais, acabou a semana da pecuária, não tem data para isso, então não há como ele cumprir, ainda que tardiamente, essa obrigação. O adimplemento tardio não é proveitoso mais. E terceira modalidade é a violação positiva do contrato ou o adimplemento ruim. O devedor até cumpriu a obrigação, mas não cumpriu do jeito certo. Tá? Ele tentou cumprir, mas não conseguiu cumprir do jeito que era previsto no título da obrigação. Então, veja bem, eu tenho como modalidades do inadimplemento o relativo ou mora, B ou 2, o absoluto ou definitivo, e 3, a violação positiva do contrato, que a doutrina gosta de chamar também como adimplemento ruim. Beleza? O primeiro vídeo aula, então, de inadimplemento das obrigações é esse. Estude aí através do seu material. Um abraço e até a próxima.